Bom dia, senhoras e senhores. Quase que eu não entro hoje porque tem um carro fazendo muito barulho aqui na rua. Sabe aqueles carros que trituram galho de árvore? Vocês devem estar ouvindo aí esse ruído. Precisei trocar aqui de espaço, mudar de quarto e tal, para ver se tinha menos ruído, mas mesmo assim, para mim ainda está bem forte. Espero que não esteja para vocês. Ah, sim, e tem sempre o piano que só faz ajudar. Então, hoje vai ser um dia de falar um pouco mais alto. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural há mais de 20 anos e todos os dias eu venho aqui para te ajudar a executar os seus projetos culturais sem perrengue, sem dor de cabeça, com mais tranquilidade, te mostrando os atalhos, né, que eu consegui encontrar depois de tanto tempo de carreira nessa profissão, tá bom? Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, já aproveita para seguir o canal, para ativar o sininho. Aproveita também para curtir o perfil, porque tem conteúdo todo dia aqui para você, tá? E se você quiser ajudar a fazer esse conteúdo e se você quiser participar de tudo isso, me manda pergunta, diz qual é o tema que você gostaria de saber, de ouvir falar, que eu vou trazer aqui para vocês, para trazer sempre um conteúdo que tenha a sua carinha, o seu jeitinho e realmente seja um conteúdo dentro que fale das suas necessidades, tá bom? Vamos lá, qual é a pergunta de hoje? Então, a pergunta de hoje é: o que eu preciso combinar quando eu vou contratar alguém para o meu projeto cultural? Importante, né, gente? É legal fazer esse tipo de conteúdo para vocês, porque eu mesma vou organizando as minhas ideias, sabe? Eu adoro sistematizar coisas. Eu realmente gosto disso, desse processo. E quando eu estou fazendo esses conteúdos para vocês, é legal porque eu vou encontrando tudo de forma muito sistematizada, entendeu? Eu vou tentando ajustar e deixando tudo muito fácil para vocês, entregando de bandeja mesmo. Blog Arretado entrou aqui, já amei o seu nome. Fica por aqui que tem muito conteúdo. Gente, na hora que a gente está executando um projeto cultural, a gente precisa chamar muitas pessoas para trabalhar com a gente, certo? E no meio dessa confusão toda, a gente pode deixar passar alguns detalhes, né? E detalhes importantes para que a gente não tenha problemas futuros no projeto da gente. Né? Então, por isso que eu vim conversar um pouco hoje com vocês sobre o que é que eu preciso combinar com as pessoas que eu vou contratar para trabalhar no meu projeto cultural, tá? Tem um ditado que diz assim: o acertado não sai caro para ninguém. Isso significa dizer que tudo que é combinado em comum acordo não vai ser sacrifício para nenhum dos lados, não vai ser sacrifício para ninguém, tá? E quando a gente vai contratar alguém para o nosso projeto, tudo que a gente mais quer é que essa pessoa fique feliz, que trabalhe com alegria, que se sinta realizada tanto quanto você, né? Porque a realização dela, com certeza, é o segredo do seu sucesso. Entendeu? E aí, é por isso que é tão importante a gente afinar os tamborins, ajustar as ideias, deixar tudo claro, né, o que um está pensando e o que o outro está pensando também, para depois, mais tarde, não ter um ruído de comunicação, não, poxa, Carlinha, mas não foi assim que eu combinei com você, não, sei lá, enfim. Essas coisas acontecem no caminho e a gente quer se blindar de aborrecimentos, né? É o seguinte, eu estou aqui para fazer você evitar passar perrengue e é isso que eu vou fazer. Às vezes a gente faz os acordos e a gente só vai realizar esses acordos 1 ano depois, 2 anos depois. Às vezes você está elaborando um projeto, você liga, pede um orçamento e tal, e esse projeto só vai acontecer muito tempo depois. Então, por isso é importante a gente deixar tudo claro e registrado para não gerar nenhum mal-estar na equipe, não ter problema na hora que você vai executar. Não, não foi isso que eu combinei, né? E aí você já não lembra muito bem o que foi que você combinou, nem a pessoa lembra muito bem também. Para não deixar esse mal-estar acontecendo, a gente vai deixando registrado, a gente vai tentando deixar claro e transparente toda a nossa conversa com o fornecedor, tá? Por exemplo, eu participei de um evento que tinha um monte de gente trabalhando, um monte mesmo. E teve, enfim, diante de tantos contratados, né,
Teve uma das pessoas contratadas que inclusive era bem amiga da equipe, gente que já convive há muitos anos com o diretor, o produtor do projeto e tal. Uma dessas pessoas, essa pessoa, ela foi contratada para fazer um serviço, certo? Que ela tinha que se deslocar para fazer esse serviço. E na conversa entre essa pessoa e o produtor do evento, eles não deixaram claro quem ia arcar com a despesa do transporte. E isso criou um mal-estar terrível lá na frente, depois que o serviço já tinha sido todo prestado, né? E aí, a gente não quer isso, a gente não quer aborrecimento, a gente não quer que a pessoa trabalhe aborrecida, nem muito menos que tenha aborrecimento depois. Porque isso vai gerar mais para frente um mal-estar, isso vai fazer com que você não trabalhe mais com ela, né? E aí você vai ter que preparar uma outra pessoa para trabalhar. Enfim, tem muitos... É muito ruim, né? A pessoa ter essa sensação de que foi passada para trás. E é ruim também você ter a sensação de que foi passado para trás, né? Então, é muito importante a gente ter muita clareza quando a gente vai contratar alguém para fazer o nosso evento cultural, tá? Então, vamos lá. Eu tentei, como sempre, sistematizar e criar alguns passos, para facilitar a sua vida, certo? Eu enxerguei 5 passos para a gente fazer, para a gente entender as coisas que a gente não pode esquecer na hora de contratar alguém para participar do seu projeto cultural. O primeiro passo é o seguinte: serviço detalhado. Tudo que a pessoa tem que entregar e tudo que ela se compromete tem que estar escrito para você, tem que estar muito claro. Por exemplo, se for um equipamento de som, você tem que deixar claro que a alimentação é obrigação do contratado, né? Salva um mapa de palco, pede uma proposta formal onde ele coloca todos os equipamentos que ele vai levar. Enfim, precisa ficar claro para você e para ele o que é de fato o prestador de serviço que vai fazer e o que é que você vai ter que dar para o prestador de serviço, tá? O que é que você vai fazer, né? O que não estiver no acordo, aí pode vir a ser realizado depois em forma de gentileza, mas a pessoa não tem a menor obrigação de fazer, tá? E por isso que é importante a gente pensar em tudo, para não correr o risco de ter surpresas desagradáveis. Então, se você vai contratar um fornecedor, conversa com ele detalhadamente sobre o serviço que ele vai prestar, esmiuça bem, fala sobre tudo. Ah, não, e a alimentação da sua equipe é por sua conta, tá bom? E o transporte também. Você deixa claro, olha, a água a gente vai ter lá disponível para a sua equipe, não se preocupe, né? Deixa claro todos os detalhes, tudo que você vai oferecer para esse fornecedor e tudo que o fornecedor tem a obrigação de lhe entregar, tá? Deixa isso tudo muito claro para depois não ter nenhum ruído, para não ter um problema assim, de na hora H, né? Imagina que você tem uma equipe lá de 10 pessoas trabalhando e aí a pessoa da equipe chega e faz: cadê o almoço da gente? Aí você faz: epa, não combinei que o almoço ia ser por minha conta, o almoço é por conta de vocês. E isso vai criar um problema. Então você já deixa claro, estou contratando sua equipe, mas a alimentação é por conta de vocês. Pode botar no preço, mas a alimentação é por conta de vocês, porque eu não vou poder, né, providenciar a alimentação para a equipe de vocês, entendeu? Deixa tudo muito, muito claro, muito detalhado. Todo o serviço que ele vai prestar, vai levar um equipamento de som, o equipamento de som é esse aqui, como se diz, manda uma lista de equipamento, tal, deixa tudo muito claro e deixa tudo muito claro que, olha, a alimentação é por conta da sua equipe mesmo e tal, deixa isso tudo muito transparente na hora que você for contratar esse fornecedor, tá certo? Segunda coisa que você precisa lembrar, a data. Parece uma bobagem, mas às vezes a gente fala sobre a prestação de serviço e tal, e a gente esquece de dizer qual é a data que aquela coisa vai acontecer. E aí, quando já está tudo bem certinho, quando a gente já acertou tudo, o fornecedor não tem a agenda livre naquela data. É uma coisa muito desgastante. Então, lembra que quando você for falar com o seu fornecedor,
deixa claro para ele qual é a data que ele vai ter que prestar aquele serviço, tá certo? E lembra disso logo de cara, porque senão corre o risco de você fazer uma super negociação e na hora H o cara não tem nem a data para você. Terceira coisa que você precisa providenciar quando você for contratar alguém é falar sobre o horário. Quando você vai negociar o horário com o seu fornecedor, é importante deixar clara a hora que ele vai chegar e a hora que o serviço vai ser de fato executado, ou seja, a hora que de fato ele vai começar a executar o serviço dele. Dessa forma você tem como controlar melhor a sua montagem, certo? Então, por exemplo, o som vai chegar às 7 horas e a montagem começa às 8. Essa 1 hora é para ele descarregar o material do caminhão e colocar o material em cima do palco, certo? Então, se você marcar para o som chegar às 8 horas, achando que a montagem vai começar às 8 horas, você vai atrasar a sua montagem, porque ele vai precisar de 1 hora para desmontar ou para descarregar o equipamento, entendeu? Então, por isso que é importante, quando a gente vai falar de horário, a gente lembrar de falar, vai chegar às 8 e vai começar a montar às 9, tá? Porque tem o tempo que ele gasta para descarregar esse material, tá bom? Se você não sabe quanto tempo demora para fazer isso, fale com o seu fornecedor, né? Deixe claro isso. E marque sempre um horário com folga, certo? Para dar tempo de dar alguma coisa errada, é melhor esperar do que atrasar a sua montagem, né? E olha, fornecedor, ele sempre vai querer chegar um pouquinho mais tarde do que você está dizendo. Sempre vai dizer assim, não precisa de tanto tempo. E aí você tem que deixar muito claro para ele assim, tudo bem, não precisa de tanto tempo, tá certo. Mas às 2 da tarde é minha passagem de som e às 2 da tarde eu vou estar passando som. Então, por favor, faça tudo dentro do tempo que às 2 da tarde a gente esteja passando som. Você passa essa responsabilidade para ele, tá? Então, quando a gente vai falar de horário, a gente precisa lembrar que tem o horário que o equipamento vai chegar e o horário que ele vai começar a montar, o horário da passagem de som, o horário que começa o evento. Todos os horários você precisa deixar claro para o seu fornecedor, inclusive o horário que encerra o evento e o horário que o evento vai ser desmontado, até que horas ele pode ser desmontado, né? Porque eu preciso falar também sobre desmontagem com o fornecedor, porque ele vai ter que mandar o caminhão lá buscar, né? Ele vai ter que mandar uma equipe para desmontar e também porque às vezes, se a gente está num teatro, por exemplo, você tem um horário para sair de lá ou você vai pagar hora extra. Então você precisa deixar claro que, olha, o evento vai terminar às 10 e eu só tenho até meia-noite para entregar o teatro. Então, leva uma equipe maior que vai precisar desmontar só em 2 horas, tá bom? É isso. Na hora que você for ajustar o horário com o seu fornecedor, na hora que você estiver contratando ele, você lembra de falar todos os horários, tá? Número 4, local. O local, quando a gente vai contratar alguém, a gente precisa deixar claro onde vai acontecer o nosso projeto, tá? Porque isso implica em transporte, em acessibilidade, né? Em muitas questões técnicas também. O lugar em si, ele já dita muitas coisas que a gente vai precisar determinar, como iluminação, o som, né? A capacidade do som, a capacidade do público. Tudo isso influencia inclusive no preço. Na hora de contratar os fornecedores, a gente precisa deixar claro qual é exatamente o local que a gente vai fazer, para que ele saiba qual é o equipamento adequado para aquele local, né? E também porque isso pode ser que gere custos para a gente, custos a mais, né? Ou pode ser que fique mais barato. Então, é bom deixar claro para o fornecedor sempre qual é o local. E assim, por exemplo, você pode dizer assim, eu vou fazer na Universidade Federal de Pernambuco. Tá, mas a Universidade Federal de Pernambuco é enorme. Em que lugar da universidade você vai fazer? Né? Deixa claro, vou fazer na sala tal, porque aí a pessoa tem condição de enxergar aquilo tecnicamente, de enxergar como é que o equipamento dele vai se comportar naquele espaço. Se ele precisa de um reforço, se ele vai precisar chamar mais gente, né? Se ele pode diminuir a equipe dele e por isso fazer um preço mais barato para você, entendeu? Tudo isso influencia na contratação, tá? Então, é importante você deixar claro qual é o local onde a pessoa vai
apresentar aquele projeto, tá? E número 5, por último, mas não menos importante, o valor e a forma de pagamento. Quando a gente vai falar de valores, a gente tem que ser extremamente claro, né? Ajuste quanto vai custar, mas não esqueça de dizer que vai precisar de nota fiscal, por exemplo, né? A forma de pagamento, ela também precisa ficar clara. Vai pagar com verba de patrocínio e o patrocínio não tá na conta ainda? Comunique isso. Olha, eu vou pagar com a verba de patrocínio, o patrocínio não está na conta ainda, não tenho previsão. Você topa fazer? A pessoa tem todo o direito de dizer não, né? Então, deixa isso claro sempre. Vai pagar parcelado? Deixe claro. Vai pagar assim que terminar o serviço? Deixe claro. Essas informações vão garantir que o seu fornecedor esteja sempre do seu lado, está sempre aqui do seu lado, ele sabe, você sabe que você pode contar com ele, porque ele sabe que ele não vai estar numa roubada, entendeu? Bom dia, Gisele, Charlie, gente boa entrando aqui. Bom dia, minha gente. E você, acho que tem que, na hora que a gente vai tratar de valores e tal, não só de valores, na hora que a gente vai tratar de contratação, a gente tem que pensar assim, se fosse eu no lugar do contratado, eu ia estar feliz? Isso ia estar sendo bom para mim? É justo o que está sendo feito? Isso é importante demais para a gente manter uma equipe, tá? Então, se eu hoje tenho pessoas que trabalham comigo há 20 anos, é porque sempre deixei claro tudo que eles iam fazer e sempre tratei como eu gostaria de ser tratado, né? Vamos tratar com carinho, com respeito, com transparência, com justiça. Isso é muito importante e principalmente se a gente está falando de preço, de valores, que é uma coisa que tão importante nessa negociação, né? Você pode me perguntar assim, Carlinha, eu vou contratar alguém para o meu projeto, precisa de contrato? E eu sei que os advogados de plantão vão me condenar pela minha resposta, mas eu acho que depende. Depende da relação que você tem com esse fornecedor. Eu tenho fornecedores que trabalham comigo há 20 anos, 15 anos, 10 anos, né? Então, eu não assino mais contrato com eles. Eu não preciso mesmo, certo? Mas é importante você saber que um contrato, ele é um dispositivo de segurança, certo? Que você pode usar caso alguma coisa dê errado, né? Naquele documento vai estar anotado tudo que você combinou com todo mundo. E aí, naquele documento, todos assinaram dizendo que estavam de acordo com o que estava escrito ali, certo? Dizendo que concordavam com tudo aquilo. Então, mais tarde, se alguém disser que não concorda com alguma coisa que você está dizendo e que está lá no contrato, você tem como dizer que está escrito e que ele concordou, né? O que eu costumo fazer quando não tem contrato na jogada é mandar um e-mail ou mandar uma mensagem no WhatsApp mesmo, colocando tudo que eu combinei, tudo bem direitinho. Olha, você vai chegar a tal hora, vai ser tal dia, o valor é tanto, eu vou pagar de tal jeito. E aí eu pergunto, tá tudo certo? É isso mesmo? E a pessoa responde, é isso mesmo. E aí eu salvo essa conversa. E aí eu salvo esse e-mail, entendeu? Porque pra mim, ali, a pessoa já tá se comprometendo comigo, tá? Agora isso porque as pessoas com quem eu trabalho, elas não têm má fé, certo? E como é que eu sei que elas não têm má fé? Trabalham comigo há 15, 20 anos. Então, eu sei disso, né? E às vezes elas só se confundem mesmo. Ah, desculpa, Carlinha, esqueci, confundi, achei que era outra coisa. Achei que era de uma outra coisa que a gente estava falando. Já aconteceu, eu já precisei usar essas conversas. E sempre era assim, ah, não, desculpa, Carlinha, é isso mesmo, você está certa. Sempre, todas as vezes. Agora, quando eu vou contratar um fornecedor que eu não tenho intimidade, ou que assim, não é nem intimidade, quando eu nunca trabalhei com essa pessoa, não sei como ela se comporta, né, com relação aos acordos que ela assina, aí de fato vale a pena fazer um contratinho, mesmo que ele seja simples, mas uma coisa onde as duas pessoas digam que estão de acordo com aquilo que está sendo combinado, tá? E o que a gente não pode deixar realmente, o que a gente não pode fazer realmente é deixar isso mal amarrado, né? Sem deixar claro todas as obrigações que todo mundo tem, né? Não pode deixar nenhum fio solto, certo? Pode até não ter contrato, mas não pode não ter uma conversa profunda
falando sobre cada detalhe, sobre tudinho, para que fique claro o que cada um tem que fazer e o que cada um não pode fazer, certo? Então, se você vai executar o seu projeto cultural e vai contratar as pessoas para fazer, você precisa dessa conversa com os seus fornecedores, tá certo? Então, eu vou dar um resumo aqui, uma resumida, né? O que eu preciso combinar quando vou contratar alguém para o meu projeto cultural? Número 1, o serviço detalhado, detalhado mesmo. Diga tudo que ele vai levar, tudo que é responsabilidade dele, tudo que é sua responsabilidade também. Deixe claro quem é que vai pagar a alimentação da equipe, a que horas ele vai chegar e tal, né? A data. Número 2, a data. Garanta a agenda do seu fornecedor, porque não adianta nada você combinar tudo com ele e essa criatura não ter a data disponível para trabalhar para você. Então deixe claro qual é a data do seu evento, qual é a data que o projeto vai acontecer, qual é o período que o projeto vai acontecer, para que ele possa fazer essa reserva para você e depois você não fique em maus lençóis, certo? Número 3, horário. Lembra que tem que ter tempo de descarregar todo o equipamento, tem que ter o horário certinho que vai começar a montagem, depois o horário certinho da passagem de som, depois o horário certinho da apresentação, depois o horário que a apresentação acaba, o horário que a desmontagem começa e o horário que você tem disponível daquele espaço. Se é um teatro, tenho até meia-noite, se passar de meia-noite vou pagar hora extra. Então só tem até meia-noite para desmontar tudo. Deixa claro todos os horários para o seu fornecedor, tá? Local. Essa informação muda muita coisa, inclusive no orçamento. Se é maior, eu preciso de mais equipamento, se é menor, eu posso ter menos e aí eu posso pagar menos também. Preste atenção, lembra de dizer exatamente qual é o local que você vai realizar o seu projeto cultural. E número 5, por último, mas não menos importante, o valor e a forma de pagamento. Não adianta só você combinar o valor, é importante você combinar a forma de pagamento. Vai precisar de nota fiscal? O dinheiro já está na conta ou não? Ainda é uma grana que vai sair, não sei quando eu vou pagar. Deixe tudo claro, não tenha vergonha de deixar claro para o seu fornecedor exatamente como é que você vai pagar ele. Ah, assim que terminar eu te pago. Ou vou pagar 50% antes, 50% depois. Deixe claro exatamente como é que você vai pagar esse fornecedor bem direitinho. Olha, eu vou precisar de nota fiscal, eu preciso que as certidões negativas estejam atualizadas, né? Então você não pode estar devendo nenhum imposto. Deixe isso claro, porque isso vai ser muito importante para manter uma boa relação entre você e o seu fornecedor. E não se iluda. Não se iluda achando que você tem algum tipo de poder porque você é um contratante, tá? Os seus fornecedores são os seus verdadeiros tesouros. O seu nome, a sua imagem, o sucesso do seu projeto depende de um serviço bem prestado a você. Então, saiba que, apesar de você ser o contratante que parece que está com poder nas mãos, na verdade, isso é um trabalho em equipe. Um projeto cultural ele é feito a muitas mãos. Então, você precisa dessas pessoas tanto quanto eu preciso. Você precisa dessas pessoas tanto quanto essas pessoas precisam de você. Um projeto cultural, ele é um projeto feito a várias mãos, tá certo? Gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Amanhã eu apareço aqui para dar mais dicas, mas manda aqui um sinal de fumaça dizendo o que você quer que eu fale. Quer que eu fale sobre mais o quê? Ficou alguma dúvida sobre contratação de fornecedores? Fala aqui que eu te explico, tá bom? Um beijo, até amanhã.